Olá, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Tayani. Para quem já me conhece, eu também sou a Flávia Tayani. Certa vez eu recebi um adjetivo, ingovernável. E sabe quando a palavra te cabe tão bem que parece uma segunda pele? Foi mais ou menos assim que eu me senti. Ingovernável é alguém que não se dobra, insubmissa, indisciplinável. E eu tenho que dar o braço a torcer que eu sou assim algumas vezes. Na verdade, eu acho que eu sou assim muitas vezes. E eu sou assim porque eu não acredito em seguir ordens que não façam sentido. E essas ordens podem ser explícitas ou implícitas. E você deve estar perguntando, mas existe ordem implícita? Existe. Inclusive uma delas nós chamamos de normas sociais. Normas sociais são regras que não estão escritas em lugar nenhum, mas que existem. E elas ditam desde a forma como nos vestimos, como comemos, como falamos, com quem nos relacionamos. E muitas vezes nós seguimos essas normas simplesmente porque nós crescemos e aprendemos que é assim, sem perguntar, sem questionar, porque nos foi dito que era assim. E isso foi enraizado no nosso comportamento e a gente segue. E essas normas sociais, elas vão desde normas que são muito importantes para vivermos e convivermos com outras pessoas, como agradecer, pedir por favor, não mastigar de boca aberta, não furar fila, ceder o lugar para uma pessoa mais idosa, gestante, etc. Até normas que em grande parte da sociedade já estão em desuso, mas que ainda são seguidas por parte da sociedade. Como, por exemplo, normas que têm uma raiz arcaica e patriarcal de comportamento feminino, que é feio uma mulher falar palavrão, que uma mulher deve se vestir com um certo recato, dar-se o respeito, entre outras coisas que a gente escuta, que são micromachismos. E micromachismos é um tema para outro vídeo, mas que são pequenos machismos cotidianos. Eu sou uma menina criada em uma cidade de interior. Eu vim para Brasília com 16 anos. Toda a minha infância e a minha adolescência, eu aprendi um papel social feminino que era a tarefa doméstica é coisa de mulher, é a mãe que cuida dos filhos, uma menina não pode sentar de perna aberta, entre outras coisas que são peculiaridades de cidades de interior. E quando eu saio da cidade do interior e venho para cá, eu percebo que a minha insatisfação, que já existia lá, porque eu sempre fui uma menina que gostei de ler muito, de questionar muito, de perguntar muito, todos esses meus questionamentos, eles reverberam muito mais quando eu chego em Brasília. E por mais que eu tenha passado a maior parte da minha vida tentando ser uma pessoa governável, tentando ser submissa, subordinada, algumas vezes até domesticada, chega um momento da minha vida que eu me insurjo. Por quê? Porque quanto mais eu tentava me domesticar, quanto mais eu tentava me subordinar, quanto mais eu tentava me moldar para ser aceita numa sociedade ou num grupo social que achava que aquele era o comportamento adequado de menina boazinha, educada, domesticada ou bela recatada e do lar, mais infeliz eu ficava, porque não era da minha personalidade, porque eu não sou uma pessoa assim. Desde criança eu sempre questionei muito, assim, tem várias histórias que eu questionava, o pastor da igreja, o bispo da escola católica que eu estudava, então assim, eu sempre questionei bastante. E essa necessidade de moldar o meu comportamento para ser aceito socialmente me deixava uma pessoa infeliz, uma pessoa apática, uma pessoa que não conseguia externar o que sentia porque estava sempre preocupada com o julgamento ou de não ser aceita em um grupo social.
E aí, esse momento em que eu me calo, em que eu tento me domesticar para ser aceita, eu tentando me domesticar, eu tentando ser governável, eu tentando me calar, eu tentando aceitar o que me era falado, eu fico cada vez mais infeliz. E durante todo esse tempo que eu tentei ser governável, que eu tentei ser submissa, que eu tentei ser domesticada, eu fui infeliz. E eu apaguei características da minha personalidade porque eu achava que elas não eram convenientes. Eu me silenciei, eu me calei. Não foi ninguém que fez isso por mim. Eu fiz isso porque eu acreditava que eu deveria ter esse comportamento para ser aceita por aquele grupo X de pessoas. E uma característica que eu tenho na minha personalidade que é muito forte é que eu sou uma pessoa extremamente falante, gente. Eu falo pelos cotovelos. E eu falo besteira, às vezes, eu tenho umas divagações, eu vou para outro planeta. Eu falo e eu penso e eu divago, é da minha personalidade. E quanto mais eu calava esse meu lado dessa personalidade forte que eu tenho, de gostar de falar, de gostar de me comunicar, mais triste eu ficava. E muitas vezes eu ia desabafar na rede social escrevendo e aí eu já estava tanto tempo aguardando que esse desabafo era pesado, era algo que não parecia comigo, assim. E aí, justamente por essa minha característica de falar pelos cotovelos, que eu comecei a externar ela mais nos últimos anos, que muitos amigos me incentivaram a criar um canal no YouTube, falando: Thay, você gosta de falar tanto, você se comunica bem, ou você fala sobre tanto assunto, você tem tanto assunto para falar, você fala de uma maneira fácil para as pessoas entenderem. E aí foi surgindo as ideias de criar um canal no YouTube. Eu até tentei uma primeira vez, mas não foi um formato que eu gostei. Eu tive dificuldades com a plataforma e com o tempo também. E agora eu tô retomando a ideia de ter um canal. E por que a Ingovernável? Porque é justamente isso. Vai ser um canal de uma pessoa indisciplinada. Então eu vou falar sobre um monte de assunto, um monte de temas, sobre tudo que eu gosto de assistir, ler, ouvir, comentar. Uma coisa que eu falo é que eu sou uma pessoa generalista, eu não sou especialista em nada, assim, eu gosto de estudar muitos assuntos, então eu adoro estudar feminismo, sociologia, política, eu gosto de ver animes, séries, eu amo ler, nossa, eu sou apaixonada por sagas de fantasia, ficção. Eu amo musicais, eu gosto de dramas coreanos, eu adoro cozinhar, eu gosto de ouvir vários estilos musicais. Então, tipo, eu vou do rap a MPB, a música clássica, assisto o musical da Broadway e aí vai. Ter política, porque sim, eu adoro política, gente. E por mais que assim, a política tenha sofrido uma demonização nos últimos anos, assim, as pessoas têm se afastado da política e criou-se que política é coisa de corrupto, aí veio a polarização de esquerda e direita e as pessoas criaram uma imagem de política que não é a imagem da política real. Todas as decisões da nossa vida, elas são baseadas em decisões políticas. Então, o preço do ônibus que você pega, o preço do arroz, o seu dinheiro para ir para balada, a segurança que você tem na sua rua, o acesso à educação que você tem, tudo isso permeia decisões políticas. Então, não tem como você se retirar da política, porque você se retira da sociedade. E eu nunca me retirei da política, eu sempre gostei de comentar. Se vocês estão aqui, vocês vão perceber que o meu posicionamento ideológico político é algo mais centro-esquerda. Então, assim, a extrema esquerda às vezes me chama de liberal por alguns posicionamentos. A extrema direita às vezes me chama de comunista por outros. Mas acontece, faz parte da vida. Vou falar sobre sexualidade, porque é algo que permeia a minha vida e é sobre o que eu gosto de ler, o que eu gosto de estudar. E vou falar sobre tudo. Se quiserem, acho que até sobre Big Brother Brasil eu vou falar, porque eu acho que é
experimento antropológico muito interessante. Você colocar um monte de gente junta e deixar o pau comer lá e como as pessoas se comportam. Eu acho, inclusive, assim, é um reflexo da bolha social que a gente está vivendo atualmente. Vou devagar às vezes, ou tipo, abrir um vídeo para comentar o que eu achei do anime tal, do contexto geopolítico do anime, das discussões filosóficas e sociológicas que tem, porque eu tenho esse mal, assim, eu problematizo muita coisa. Não sei se é um mal ou um bem. Sou uma pessoa assim. Desde um trecho de música até uma cena de filme, eu tô retirando lições, fazendo analogias, refletindo sobre o que aquela pessoa quis dizer naquele contexto. Então, assim, eu divago mesmo e eu gosto disso, assim, eu acho que é um exercício que me tira um pouco dessa realidade cansada, dessa realidade tensa que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, sejam muito bem-vindos a Ingovernável. Se você também quer seguir nesse trem descarrilhado que vai ser esse canal, não esquece de se inscrever, curtir e comentar. Tchau, tchau!